Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu. Isso mesmo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e ainda pelo Facebook, que é lá, Colégio e Curso Objetivo. No programa de hoje, na série As Profissões e os Novos Arranjos, vamos analisar a realidade tecnológica e o jornalismo. Por exemplo, como fica a migração de jornalistas das redações impressas para os jornais e revistas na internet? Qual a influência da inteligência artificial e a robótica nas profissões? Substituir o jornalismo técnico, como a previsão do tempo ou o trânsito, por robôs, pode ser uma realidade? E o cinema, a TV, cinegrafistas, câmeras, serão substituídos por robôs? Filmagens aéreas feitas por helicópteros, por exemplo, já são gravadas com drones. Os custos vão diminuir, mas como fica o olhar humano para a notícia? E falando em sensibilidade, outro tema do programa é o olhar da educação, não só sob o ponto de vista do conhecimento, mas também no desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Esses são os destaques do Duas na Tri de hoje, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já! Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Desde que Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, comprovou que desenvolver habilidades socioemocionais constrói um ser humano mais completo e positivo, a educação passou a entender que só o conhecimento não é o suficiente. O cognitivo e o emocional entraram em cena, inclusive reconhecidos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Os educadores entendem que não apenas os conteúdos acadêmicos não resolvem e que é preciso olhar o aluno de forma integral. Aspectos como resiliência, autoconhecimento, autoconsciência, autogerenciamento, negociação, persistência, iniciativa, tudo isso também passa pelo aprendizado. Para falar sobre a importância de desenvolver as habilidades socioemocionais, vamos conversar com Ana Karina Amorim Kekia, professora doutora de Psicologia da Unip. Pronunciei corretamente o sobrenome, professor? Pronunciou corretamente. Obrigada pela presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Ana Karina, vou começar te perguntando o seguinte, o que são as competências socioemocionais e como é que elas surgiram no cenário educacional? Bom, para começar respondendo a essa sua pergunta, né, precisamos entender quais são os autores, né, que discutem essa questão da competência e da competência socioemocional. O autor de referência principal, que fala pela primeira vez sobre a ideia de competências, é o Philippe Perrenot. Ele é um autor suíço e ele traz pela primeira vez para o campo da educação a ideia de competência. O que é a competência para ele? Ele considera a competência como conjunto de habilidades, de saberes e de capacidades que ajudam a solucionar algum problema. Então, competência é um leque grande, de capacidades, de habilidades, para resolver algum problema, uma série de situações. Então, ele dá um exemplo, assim, para saber se orientar numa cidade desconhecida, você precisa utilizar várias habilidades, e vários saberes. Então, você precisa saber ler um mapa, utilizar, inclusive perguntar, se situar, você ter noção, não só conhecimentos, mas também uma destreza para conseguir se situar naquele lugar.
Esse conjunto de habilidades ele nomeia como competências. Ok. E o Perrenot, ele nos ajuda a entender que nas escolas muito se priorizam as competências cognitivas, então as capacidades de fazerem coisas no raciocínio lógico, né, no uso da matemática, geografia, história, e ele considera que tem outras competências que precisam ser contempladas. Ele diz assim: não adianta simplesmente a gente estudar matemática, geografia, se não conseguir aplicar isso à nossa vida. Então, ele traz essa ideia de que a escola deve nos ajudar a transpor esse conhecimento para a vida. E ele considera, então, que a educação ela tem um pouco essa função de nos ajudar, né, assim, a pegar conhecimentos e, a partir desses conhecimentos, ter outras competências que utilizam esses conhecimentos para ficar lidando com situações corriqueiras na nossa vida. Então, é a preparação para lidar com situações mais amplas da vida, e não simplesmente um exercício direto ali de matemática ou uma atividade de história, né? É a partir dessa ideia de que ele diz: os alunos acumulam saberes, mas precisam também desenvolver competências para poder articular isso à vida, na prática, que se começa a discutir no campo da educação sobre competências necessárias para a educação. E aí o Perrenot produz livros, e que são traduzidos aqui no Brasil, que chegam em 1999, e que ele fala justamente sobre competências para ensinar, competências para a educação, e que são utilizadas como referência, né, nessa ideia de que temos que ter competências, né? Esse é um capítulo da história. Para além do Perrenot, que é muito utilizado até hoje e que é um autor que está na base, sim, né, assim, das proposições, das políticas públicas e da base curricular nacional, tem um outro autor que é o Gardner. O Gardner, ele também fala que existem inteligências para além da inteligência cognitiva, né, além da inteligência lógico-matemática, existe uma série de inteligências outras. Ele fala de inteligência espacial, ele fala de inteligência linguística, ele fala de inteligência musical, ele fala de inteligência corporal, sinestésica, né, que é do corpo, fala de inteligência pessoal. E quando ele fala de inteligência pessoal, ele se refere à inteligência intrapessoal e interpessoal, falando da capacidade da pessoa se relacionar com os outros e ter um autoconhecimento também. Esse é o Gardner, que ele escreve sobre inteligências múltiplas. Esse é o livro dele, Inteligências Múltiplas. A gente tem tradução no Brasil aqui em 1995. Então, a partir da década de 1990, né, temos a incidência do conhecimento desses autores. E, para além dele, tem o Daniel Goleman, que aí esse ficou famoso, né? Ficou famosíssimo, que você, inclusive, se reporta a ele no final da década de 1900. Na verdade, 1990, né, isso se intensifica muito, né, esse conhecimento. Quer dizer, ele veio dele. muito depois, né? Olha o que passou antes. Então, só que assim, esse texto dele, ele tem um livro chamado, que eu até trouxe aqui para vocês um pedacinho, que é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. É o título do livro dele. Essa edição daqui que eu trouxe é de 2007, mas ele foi publicando, né, principalmente já no final da década de 1990, essa questão começou a circular, e ele vai publicando, e aqui no Brasil a gente chega em 2000, tem muito essa incidência, né, dessa teoria dele. E a inteligência emocional, o que é, né? Na realidade, na perspectiva dele, ele situa como a capacidade de nomear os sentimentos, nomear as emoções e conseguir controlar os sentimentos e as emoções para lidar com situações diversas na vida, né? Então, ele vai trazendo vários exemplos, né, de como deveria haver uma alfabetização emocional, que é assim que ele nomeia, como nas escolas ele considera que é preciso ajudar, ensinar os alunos a ter esse conhecimento dos seus sentimentos e a ter um controle das emoções, e que você consiga, então, resolver conflitos.
né? Então, sem usar a violência, como é que se resolvem conflitos, né, na escola e na vida. Então, eu trouxe uns trechinhos para poder trazer, né, como exemplo para vocês. Então, ele fala assim: a ênfase é no controle das emoções. Então, ali dos alunos, ele fala que era importante ter uma alfabetização emocional também dos professores e também dos pais, para que os próprios professores consigam controlar as suas emoções. A primeira questão, a primeira etapa desse processo é nomear o sentimento, o que já não é fácil na concepção dele. Ele já fala que você ter clareza de que sentimento é esse, né? Então, muitas vezes ele traz situações aqui de conflitos em que o mediador ali da situação, o professor... Um exemplo, professora. De ira. Então, ele fala assim, ira de raiva, né? De uma situação em que um aluno fica incomodado com o outro, porque ele, numa solução de matemática ali, por exemplo, era em grupo, e aí o menino foi à frente, né, na iniciativa, e não deixou o outro resolver, quando o outro queria mostrar que ele sabia resolver. E aí um começou a bater no outro, e aí ele falava que, assim, nomear o sentimento era um primeiro passo, porque ele dizia, bom, isso que você está sentindo, o que você está sentindo nesse momento. Então, por que você está batendo nele? O que está fazendo você bater nesse seu amigo? Então você está incomodado, você achou que foi uma injustiça, um menino aparecer na sua frente, né, e você não poder mostrar que você estava resolvendo esse exercício de matemática, e eles começarem uma resolução de conflitos a partir do nomear o sentimento, da criança ter clareza do sentimento que ela está vivenciando ali, para poder, a partir da consciência que ela tem desse sentimento, poder controlar o impulso, e então não bater no amigo, e conseguir lidar melhor com essa emoção. Ter um autoconhecimento realmente, e saber o que é aquilo, o que eu estou sentindo. Exatamente, né? É um dos momentos, né? Então, ele fala disso, de que você tem que nomear e aprender a lidar com as ansiedades, com a tristeza, com a ira, né? Assim, e assumir responsabilidades pelas suas decisões e pelos seus compromissos. Ok. E aí, só para finalizar, essa parte... A gente está louca para interferir. Não, só para finalizar... Deixa você falar tudo. Mas a teoria está bonita, está bonita. É bem fácil de entender como você está explicando. Ele vai trazendo isso e ele vai dizendo, então, que tem que ter uma autoconsciência emocional, para, então, ter o controle dessas emoções. Você só consegue controlar a emoção se, a princípio, você nomear e tiver uma consciência dessas emoções, porque, às vezes, você não consegue nem identificar o que é que você está sentindo naquele momento, né? Para poder, então, canalizar essas emoções e lidar com a situação sem um conflito pessoal, né? Então, sem violência, que ele vai dizendo, né? E lidar com os relacionamentos. Então, o que ele vai dizendo a partir disso é toda essa proposta de controle do comportamento, né? Então, a partir daí surge o conceito de aptidões emocionais, que seriam justamente as capacidades, a habilidade para identificar os sentimentos, expressar os sentimentos, avaliar a intensidade desses sentimentos, adiar a satisfação, controlar os impulsos, reduzir a tensão e saber a diferença entre sentimentos e ações. Isso é o que está na base das aptidões emocionais, na concepção dele, do Daniel Goleman, né? A partir daí, esses três, Perrenot, Gardner e Goleman, são autores que trazem, então, a partir dessa concepção, a ideia de que a escola precisa atentar não apenas para uma inteligência cognitiva mesmo, né, para a dimensão cognitiva da inteligência, no sentido de uma inteligência do conhecimento, né? Que é a coisa mais prática, mais... Exatamente, não para uma competência cognitiva, mas também para outras modalidades de competência. Dá um exemplo, professora. O que eu quero entender na prática, imaginando um pai, uma mãe que esteja assistindo, o que é essa inteligência cognitiva? Vamos começar pelo começo. Vou falar agora. É isso. Eu trouxe até isso, o exemplo do conceito de competência cognitiva e a diferença de competência socioemocional.
O que é uma competência cognitiva? É aquilo que tem mais a ver com a razão, com o racional, com o pensamento lógico. Então, é aquela competência que, segundo esses autores, segundo Perrenot, fundamentalmente, ele fala bastante sobre isso, né, que é a capacidade de refletir, pensar, assimilar as ideias, raciocinar. Então, você usa aquele raciocínio lógico para resolver uma conta de matemática. Você tem um problema de matemática, você vai lá e resolve. O cognitivo é o raciocínio lógico. É o raciocínio lógico formal ali, por exemplo. 368 mais 94. Quanto é que dá? Isso é cognitivo. Isso, é a parte cognitiva. A parte exata. Só que, assim, além dessa competência cognitiva, né, o que se passou, então, com base na inferência de todos esses autores, eles trouxeram uma influência, né, na pedagogia de um modo geral. Claro. Além dessa dimensão cognitiva, existe uma outra, né, que é uma competência socioemocional. O que é essa competência socioemocional? Além de resolver os problemas, você estabelecer objetivos na sua vida, você saber trabalhar com colaboração, você ser protagonista, você tomar decisões com autonomia, você respeitar os outros, você, então, ser dono da sua ação e responder pela sua ação. Então, aquela criança, por exemplo, que estava resolvendo, sabia resolver o exercício, fez a conta e não viu que o outro estava ali prestes a responder, empurrou o menino, passou por cima e foi lá e respondeu, ele estava, então, na concepção desses autores, numa competência cognitiva de resolver o problema, mas ele não teve o discernimento de esperar, não teve a empatia de poder ver que o outro, que o seu amigo, estava querendo apresentar a solução para esse problema também, estava querendo aparecer, então, na realidade, ele ficou ali mostrando ali o resultado da conta dele, sem atentar para o outro amigo que estava querendo compartilhar e mostrar o resultado junto com ele. Professora, então, o certo, no caso, quer dizer, o certo ou errado, a gente está discutindo aqui, Isso. Conseguir desenvolver as duas competências ao mesmo tempo ou uma desenvolve antes da outra? Segundo esses autores, elas não se separam, né? Segundo esses autores, essas competências, uma ajuda a outra no desenvolvimento do homem. Não dá para separar, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente vivencia alguma coisa, tem os nossos sentimentos, tem as nossas emoções. Impossível a gente fazer uma prova, por exemplo, desvinculada da nossa emoção, né? Assim, do que a gente tem de sentimento. Então, o sentimento, ele está junto com a cognição, não dá para separar. A gente separa didaticamente aqui, né, o que é uma competência cognitiva, o que é uma competência emocional, mas aí o que vai dizendo, o que esses autores vão trazendo para a gente é que a gente precisa contemplar as duas coisas. Desenvolver as duas também, né? Exatamente, desenvolver as duas coisas. Pegando... Elas não se separam, né? Assim, a gente não Mas se pode... você desenvolver uma só, Isso. focar Aí só no cognitivo para poder passar de ano para não sei o quê, entendeu? Exatamente. Não quer dizer que essa criança não está sofrendo, né? Sim. Ela está sofrendo, só que aí precisa ter o foco com que a criança tenha essa condição do respeito, da autonomia com o outro. Você ia perguntar uma coisa. Eu ia pegar esse mesmo exemplo, ele está lá fazendo a continha, fazendo essa continha. Aí você pegou o exemplo e ele fez a conta e só se preocupou com o resultado dele. E não olhou para o lado. Quer dizer, lhe faltou inteligência ali. Quando ele não olha para o lado, lhe falta inteligência, porque aí você não está vendo. É emocional. Você não teve, vamos dizer, habilidade. Será que é isso, professora? Eu acho que, nessa sua pergunta, o exemplo ele fica mais claro quando a gente dá continuidade nele, que aí um começou a bater no outro, e aí começou a dar a briga, e aí, na realidade, não conseguiram ter ali o discernimento para entender o que causou aquele conflito e para poder conversar, nomear o sentimento e dizer, olha, eu fiquei incomodado porque eu queria apresentar e você passou por cima, né? Então, isso despertou em mim esse ressentimento, essa angústia. Então, por isso que eu fui lá e agi e bater. Essa batida de um no outro é que tem que ser trabalhada nessa questão, né? Então, segundo esses autores, né? Então, o Goleman aqui, no caso, ele tem todo um trabalho de dizer que é importante, sim, para além do ensino da matemática, você ensinar às crianças que não precisa chegar nesse nível de um bater no outro, porque você pode antes, né, nomear o sentimento, lapidar, né, esse sentimento, e para que não vire a briga, para que não chegue na briga, que você consiga solucionar o conflito antes de chegar na violência.
essa concepção do Goleman. Mas você queria perguntar? Não, e conseguir, por exemplo, no caso, colocar a competência, você tem a competência cognitiva, Isso. né? Você conseguir fazer com que a competência emocional, é isso? Socioemocional. Socioemocional. Faça parte das suas atitudes. Exatamente, porque aí o intuito desses autores, então, aqui eu estou falando do Goleman, né, é que a escola, então, deve justamente propiciar o desenvolvimento dela também. O desenvolvimento dessa capacidade de respeito, de autonomia, né, de você se colocar, você analisar todas as situações da sua vida, né, de como você se prepara para a vida de um modo geral, porque a ideia é que, então, a gente está preparando as pessoas para a vida, não só para resolver um exercício de matemática, mas na vida, para que não fique nessa coisa de competitividade, né, nessa coisa de agressividade, essa ideia do Goleman. Não, e até usar a matemática na vida. Isso, né? Isso então, também. Então, juntar o lado cognitivo com o socioemocional, mas assim, essa matemática, essa física, tudo isso faz como parte... é que entra? Como é que entra a matemática nisso? Então, aí é essa que é a questão. Que é até uma pergunta, né, que acho que vocês até têm interesse em saber, que é como é que o professor atua nesse processo, né? E aí o que eles vão falando é justamente isso. Eu trouxe um trechinho que vai falar especificamente, não sei se a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas só para trazer uma introdução. Ele diz como as atividades realizadas tanto individualmente quanto em grupo de geografia, de história, num exercício de matemática, como é que, para além do conteúdo da matemática, esse professor pode propiciar situações de cooperação, de protagonismo do aluno na resolução do exercício de matemática. Então, antes mesmo, então, a criança não está conseguindo resolver, ao invés de simplesmente, então, ficar na condição passiva, para que, então, alguém dê a resposta ele, como é que ele levanta, como ele levanta as hipóteses, como ele diz o que ele pensa, como ele se posiciona para dizer, olha, eu pensei assim, mas acho que não é bem, então vamos olhar o do colega, e o colega ajuda numa cooperação, num protagonismo dos alunos também. Olha, né? fazer isso com cada um. Quer dizer, tem um problema de matemática, mas aí você vai dizer o que você achou, como é que você chegou nessa solução, eu vou falar as dificuldades que eu tive, mais ou menos isso? Exatamente. Num exercício de cooperação no grupo, por exemplo, com atividades de cooperação cooperativas, se trabalhar sobre a cooperação, sobre a importância da cooperação e não da competitividade, por exemplo, sobre ficar atento ao que o outro pensa, ao que o outro vê, ao que o outro sente, que diz respeito à empatia, né? Então, que é como você considera o sentimento da outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa que é muito levada em consideração. Eu vou elencar para vocês quais são essas competências socioemocionais para vocês entenderem um pouco do que se trata, né? Então, tem uma relação de competências socioemocionais, tem até um glossário na revista Nova Escola, isso também saiu, tem um artigo chamado Competências Socioemocionais de A a Z, um glossário, né, que vai explicando, vai nomeando essas competências socioemocionais. Quais seriam? Abertura para o novo, amabilidade, altruísmo, assertividade, autoconfiança, autoconhecimento, autocontrole, autoestima, autonomia. Compromisso, cooperação, criatividade, curiosidade, disciplina, empatia, entusiasmo, esforço, estabilidade emocional, experimentação, extroversão, imaginação, organização, originalidade, otimismo, pensamento crítico, persistência, resiliência, responsabilidade, sensibilidade, sociabilidade e tolerância. Um ser humano perfeito. Exatamente. São exemplos. Não, enquanto ela estava falando, eu fiquei pensando, o que eu tenho? O que temos, Parte né? que eu me encaixo. São exemplos de competência para trazer mais claro isso que a gente está falando de uma forma mais abstrata, né? Quais são os exemplos de competência socioemocional? Então, por exemplo, criatividade. Num exercício de matemática, como a gente pode propiciar a criatividade dos alunos para a resolução desse problema? Essa é uma proposta de tentar utilizar, né, ajudar a desenvolver essa competência socioemocional, segundo esses autores, né?
A parte... Pode falar. Eu tentei me Não, fala, interromper. pode perguntar. Eu tô falando, pode perguntar, isso Você mesmo. perdeu alguma coisa. Eu também. Não quero perder nada. Não, porque só uma coisa, essa maneira de ensinar, essa forma que se chegou, essa conclusão, foi a partir de quando? Porque é totalmente diferente de como se educava antigamente. Isso, exatamente. Se você não fazia direito, você ainda levava Isso. uma reguada. É isso, porque você está falando exatamente de um modelo pedagógico tradicional, né, que existiu e existe ainda hoje, né? Ainda Sim. temos esse modelo em que tem o professor como transmissor do conhecimento e o aluno como uma tábula rasa que vai receber esse conhecimento. Quietinho, se possível. Quieto, exatamente. Então, quem tem o conhecimento nesse modelo pedagógico tradicional é o professor e o aluno vai receber passivamente esse conhecimento. Certo. Esse é um modelo pedagógico. Como tentativa de superação desse modelo pedagógico, veio um outro modelo. Então, a gente tem outros modelos, inclusive tem um que ele é comportamental, que ele vai situando a importância do aluno ali naquela questão de estímulo, né? E estímulo e resposta, de incentivar para que o aluno fique bem interessado em estudar. Temos uma proposta construtivista, né? Temos um modelo humanista que tem Summerhill como uma referência, que vai priorizar o aluno. Então, não. Então, o saber vem do aluno, o aluno é que tem que trazer os interesses e não o professor. Então, ao invés de ser do professor para o aluno, a transmissão do conhecimento, numa perspectiva humanista, é o aluno que vai direcionar ao professor, né, quais são os seus interesses, qual é o conhecimento que tem que ser valorizado. Summerhill é um exemplo dessa proposta, né? Rogers também traz uma perspectiva humanista. E tem o modelo interacionista construtivista, que tem Piaget como um autor no campo da psicologia como importante referência, que ele vai dizer o polo não é nenhum nem outro, mas na realidade é uma interação, né? O professor e o aluno vão construir o conhecimento, são ambos protagonistas nesse processo, então o conhecimento é construído nessa relação, né? Assim, então o professor ele é um mediador nesse processo, um importante mediador nesse processo, mas tem que considerar o que vem ali dos alunos também. A proposta construtivista, ela teve uma incidência grande nos últimos anos, inclusive temos muitas escolas hoje que seguem o modelo construtivista, né? Inclusive de dar o protagonismo, a autonomia para os alunos. É um modelo assertivo, um um caminho bom. É um modelo que, né, na perspectiva do Piaget, ele traz essa contribuição para que você tenha o protagonismo e a autonomia do aluno. Para cada autor, então, por isso que a gente vê, para cada autor a gente tem uma perspectiva, né? A gente tem uma concepção, uma visão de homem, uma visão de mundo. Para esses autores aqui, por exemplo, tem autores, então, no campo, né, numa perspectiva da interacionista, construtivista, que podem se utilizar da ideia de habilidades e competências, né? Então, tem a ideia de habilidades e competências, dependendo do autor que se apropria, faz sentido para essa perspectiva, né? Agora, é isso, como a gente vai dizer assim, tem pessoas, então, que utilizam o construtivismo, que acham que a base epistemológica pode ser a mesma e pode usar habilidades e competências nessa perspectiva. Tem outros que não. Então, o uso de habilidades e competências, ela pode dialogar com algumas perspectivas teóricas no campo da psicologia e com outras não, né? Professora, mas assim, sem citar essa ou aquela, diante de tantas visões diferentes, professora, qual o melhor caminho? Qual o caminho certo? Para o professor, né? Para o professor, para as escolas, para os pais, para todo mundo. É que essa coisa do certo... o caminho certo. Eu já comecei falando... porque isso é do subjetivo. Tá, eu retiro o certo. Eu entendi a sua pergunta. A questão é assim, tem que ser coerente com a visão de homem e a visão de mundo, né? Então, por exemplo, tem uma outra perspectiva que é uma pedagogia histórico-cultural, numa perspectiva crítica, que tem Vygotsky como autor de referência, que coloca, então, a função da educação
como a de efetiva transmissão e assimilação do conhecimento historicamente acumulado, a luta pela humanização do homem, que as relações sejam mais humanas, né? Então, que se lute por uma sociedade mais justa, democrática, igualitária. E são princípios, uma visão de homem, uma visão de mundo, que são diferentes de outros princípios. Então, para essa perspectiva histórico-cultural, por exemplo, essa ideia, tanto de inteligência emocional quanto de habilidades e competências, ela destoa, elas são incoerentes, né, na realidade, porque a visão de homem e a visão de mundo é outra, né? Então, na realidade, o que tem que ter uma coerência, né, entre a base epistemológica, entre a teoria, entre o autor que segue e a prática pedagógica. Não pode ter uma visão de homem de um jeito e uma atuação numa outra linha, né? Então, o que temos nesses últimos anos dentro da psicologia escolar, que é a minha área do conhecimento, né, nos últimos 30 anos, o que temos fundamentado numa perspectiva crítica é essa pedagogia histórico-cultural, né, que Dermeval Saviani é um autor de referência e que vai dizendo justamente que, ao invés de centrar em habilidades e competências do indivíduo, porque habilidades e competências, elas surgem também com a ideia de que vão resolver o fracasso escolar, uma estratégia, né? Então, se vamos incentivar habilidades e competências dos indivíduos, podemos melhorar, né, resolver o problema do fracasso escolar, melhorar a qualidade do ensino. E, numa perspectiva crítica, o que produz o fracasso escolar é um complexo, um conjunto de fatores enormes, vários elementos que estão implicados, elementos pedagógicos, elementos sociais, elementos relacionais, elementos institucionais. Tem tanta coisa envolvida no fracasso escolar que não é só no indivíduo. Então, achar que, se você vai focar no controle das emoções, controle das emoções é uma coisa que quem fala mais é o Goleman, né? Mais do que o Perrenot, inclusive, né? O Perrenot, ele fala das competências e habilidades, mas menos foco no controle. Mas ele fala das habilidades e das competências necessárias, abrangendo essa dimensão emocional. Mas, numa perspectiva crítica, por exemplo, que é essa que eu estou dizendo com vocês, que tem o Vygotsky tem uma visão de um homem social e histórico como produto e produtor das relações sociais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente tem situação de violência dentro de uma sala de aula, numa perspectiva crítica, por exemplo, histórico-cultural, vamos entender o que produz essa violência. Não vamos achar que a pessoa que está fazendo o ato de violência, ela tem que responder individualmente, como se esse ato de violência fosse algo que dissesse respeito a ela unicamente, o indivíduo. A gente precisa entender o que existe de violência nas nossas relações sociais, o que existe de violência nas nossas relações pessoais, que atravessam, porque o homem ele produz essas relações sociais, é produtor dessas relações sociais também. Então, a gente precisa entender o que está produzindo essa violência de uma forma muito mais ampla, inclusive no sistema educacional, nas nossas relações como um todo. Então, é uma visão que busca ir à raiz dos fenômenos. Então, se a gente está falando de indisciplina, o que produz a indisciplina? Vários fatores podem produzir a indisciplina, né? Então, a gente precisa ir um pouco à raiz dos fenômenos. Mas isso tudo para dizer para vocês que são diferentes perspectivas, né? Assim, aqui eu estou começando a trazer para vocês, na perspectiva do Perrenot, na perspectiva do Daniel Goleman, né? Como eles fundamentam no que eles acreditam, e no campo da psicologia temos uma amplitude, né? Temos uma ampla gama de perspectivas teóricas que nos ajudam a entender. Então, para alguns autores, isso faz muito sentido, porque é bem coerente com a visão de homem e de mundo, e para outros, isso difere da visão de homem e da visão de mundo. Agora, uma coisa é certa, a base curricular, nacional curricular, ela entende que isso é importante, independente de tudo que a gente ouviu. Isso. Então, hoje em dia, o aluno é olhado como um todo. Isso. Né? Não tem mais aquela coisa do professor lá e o aluno do outro lado. Isso. Existe uma interação. Como os professores, no caso, se preparam para isso? E se existe, tem que fazer uma aula específica, porque, olha... não é fácil. Silvia, eu estou aqui quieta.
quieta, É tentando muita entender. competência aqui. Imagino para os educadores que estão nos Sim, assistindo. não é ouvindo, nada difícil. fácil. Tem que escolher um É lado verdade. para ir. Vou É, falar. que caminho? Que caminho seguir, né? É. Então, vou falar sobre isso com base no que os autores consideram, né? É. Assim, que o Perrenot, né? Que fundamentalmente, né? Então, na realidade, o que acontece? O conceito de competência, como ele é situado na base curricular nacional. No documento, né, da Base Nacional Comum Curricular, o conceito de competência é bem coerente com aquele do Perrenot, sim. Então, eles situam, competência é o quê? É mobilizar conhecimentos, conceitos, habilidades, porque habilidades também vem lá do Perrenot, esse conceito, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Olha só, está escrito aqui. Então, habilidades, né, práticas, cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania. Então, na Base Nacional Comum Curricular, sim, o Perrenot traz essas contribuições importantes aqui, né, que é exatamente isso. Os alunos têm que ter conhecimento, além do conhecimento teórico, ele tem que ter habilidades, além da habilidade cognitiva, as habilidades socioemocionais, como aquelas que eu estava descrevendo para vocês, e atitudes e valores para poder resolver problemas da vida. Então, na Base Nacional Comum Curricular, tem essa preocupação, né, de que tenha uma formação para que os alunos lidem com questões da vida. Mas a criança que tem desenvolvimento socioemocional bom, ela é melhor no desenvolvimento cognitivo? Não Não? necessariamente. Não Se necessariamente. ela consegue lidar com as emoções, se ela é mais Ela controlada... vai resolver um exercício de matemática melhor? Ela consegue desenvolver melhor o lado cognitivo? Eu teria que pensar como o Perrenot para poder responder essa sua pergunta para ser coerente, né? Considero que o Perrenot situaria que não. O que eu acho que eles, nessa perspectiva, numa perspectiva coerente com essa, o que se considera é que isso ajuda desenvolver essas capacidades socioemocionais. Eu já vou responder de como fazer, né? Como vocês estavam dizendo do professor, é que eu só preciso situar isso antes. Isso ajuda como um todo no desenvolvimento integral do indivíduo, porque o que tem aqui é a tentativa do desenvolvimento integral do sujeito, que ele integralmente se desenvolva. Então, como é um todo, né, como é difícil separar a cognição do afeto, como é difícil separar, assim, não necessariamente ele vai ter mais recursos para poder resolver um problema de matemática, Tá. mas uma coisa ajuda a outra, Ok. né? Quer dizer, como o desenvolvimento completo do indivíduo como um todo, uma coisa ajuda na outra, mas não que, se ele tiver muita empatia, ele vai conseguir resolver o problema de matemática. Não. Né? Então, não necessariamente Não assim. necessariamente. Mas eles dizem que o desenvolvimento das capacidades, da competência socioemocional, ajuda no desenvolvimento como um todo do indivíduo. Do indivíduo. Né? Aí Só- você queria colocar... E depois eu tenho uma outra pergunta, Eu só mais queria- uma. Vai, a do professor. Eu do professor. Para chegar no professor. Para chegar no professor. Gente, Não, a eu gente só não tenho vai- mais uma. 40 minutos era o nosso limite, né? Não sei, mas Vamos lá. enfim. Não, é que a gente quer perguntar. Então, e eu curiosa. falo também, né? Mas então, deixa eu dizer, é o seguinte, voltando para a base, para poder responder essas questões, né? Assim, na Base Nacional Comum Curricular, então, existem competências gerais, né? Então, existem as competências, quais são? Tem 10 competências, que são gerais, e dentre elas, tem algumas que são bem mais específicas nesse nível socioemocional, né? Porque tem conhecimento, por exemplo, algumas competências de a pessoa saber utilizar conhecimento, saber utilizar um pensamento científico criativo, ter um repertório cultural, saber se comunicar, saber utilizar as ferramentas da cultura digital, que, por exemplo, para quem é das gerações anteriores, isso Sim, é muito difícil. a gente está se adaptando. Exatamente. Saber ter um projeto de vida, gerir a vida, projetos e metas na vida, que aqui já se aproxima disso que a gente estava falando, dessa competência socioemocional. A capacidade de argumentação, e aqui o que fica muito claro é a capacidade de autoconhecimento e de autocuidado, que as crianças, então, consigam reconhecer as emoções e lidar com as emoções. E também tem a outra competência, que é empatia e cooperação, que era aquilo que a gente estava falando. Então, é a habilidade de ter diálogo, de resolver conflitos, de respeito,
respeito, sem preconceito. Essas são habilidades que estão postas na base curricular nacional, né? E elas, essas últimas, como eu estou dizendo para vocês, ainda tem a última, que é a de responsabilidade e cidadania, que diz respeito à autonomia, resiliência e princípios éticos. Se vocês prestarem atenção, essas últimas, elas dizem respeito a essa capacidade de lidar com as emoções. Resiliência, principalmente. Resiliência, de resolver conflitos. Então, precisaria fazer uma análise mais profunda para poder saber em que medida as considerações do Goleman estão implicadas aqui ou não, se são as do Perrenot, né? Mas essa ideia do Goleman de resolver, lidar com conflitos, resolver os problemas, isso tem uma incidência na educação. Aqui, a gente percebe essa questão, né, das competências socioemocionais presentes, né? O Perrenot já traz a base para isso. Agora, eu acho que a incidência do Goleman ou não aí precisaria fazer uma análise mais detida dos autores que fundamentam a elaboração da base comum curricular. A partir disso, o que o Perrenot mesmo diz, aí respondendo, de como é que ajuda a lidar com essas competências, a desenvolver essas competências? O professor. O professor. O Perrenot, ele traz uma ideia interessante, que ele vai dizendo assim, ele não propõe que tenha uma disciplina específica para poder lidar com cada competência ou com competências emocionais. Ele vai dizendo assim, tem até uma questão, teve uma entrevista que foi concedida com ele, inclusive, né, na revista Nova Escola também saiu, em setembro de 2000. Tem uma pergunta que é: o que o professor deve fazer para modificar a sua prática? E aí ele vai respondendo justamente a isso, dizendo que desenvolver competências é preciso para trabalhar com problemas e com projetos. E ele fala assim, mobilizando os conhecimentos dos alunos e propondo uma pedagogia ativa, cooperativa e aberta, né, para o diálogo. Então, a ideia de promover entre os alunos a autonomia, uma participação ativa, a resolução de problemas. Como é que ele fala isso? Organizando situações didáticas de atividades que tenham sentido para os alunos e que possibilitem aos alunos um papel ativo como protagonistas no processo, por exemplo. O aluno sempre protagonista, como né? Protagonista. O protagonismo. Numa perspectiva construtivista, por exemplo, tem o protagonismo do aluno, mas tem também a mediação do professor, né? Professor e aluno são ativos no papel de construção do conhecimento. Então, ele fala assim, o professor ele pode ser capaz de identificar e valorizar, primeiro, as próprias competências. Isso é uma coisa interessante. Se cuidar, né, professor? As próprias competências, porque, inclusive, existe, o Perrenot não fala isso, quem está dizendo isso, inclusive é uma autora chamada Denise Trento, que existe uma representação social dos professores como se fossem incompetentes, mal formados. O que se fala hoje sobre professor? Não tem a valorização da categoria docente na nossa sociedade hoje, como já houve há um tempo atrás. No Japão, né? No Japão, o professor... Exatamente, em outras sociedades, né? Ou anteriormente mesmo, o professor muito respeitado. Hoje em dia, né? Inclusive é uma coisa que muda ao longo da história, né? No contexto social e tudo mais, o professor hoje ele é muito identificado como o responsável, culpabilizado pelo fracasso escolar, como se todas as mazelas de todos os problemas educacionais fossem culpa do indivíduo professor mal formado. Então, então ele tem que se preparar realmente. Isso, e ser valorizado. Para poder lidar. Exatamente. E o principal recurso do professor, ele fala isso, é a capacidade de observar, inovar, aprender com os outros, com os alunos. Saber gerenciar. O que ele tem que fazer com os alunos? Assim, saber gerenciar a classe, né, como uma comunidade como um todo, coletiva. Saber organizar o trabalho de uma forma com cooperação com os colegas, né, suscitar as etapas do projeto com protagonismo, ajudar a criar e gerenciar situações, problemas, com obstáculos, para que os alunos consigam ter recursos para driblar e elaborar, né? Então, recursos, estratégias, os obstáculos. Saber observar os alunos nos trabalhos em grupo. Saber avaliar as competências que estão ali em construção. É muita função para o professor. Muita coisa. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Não, Ana Karina, o nosso tempo está esgotando, mas eu queria encerrar essa nossa entrevista te perguntando o seguinte: quando você fala de resiliência, autoconhecimento, autoconsciência, autogerenciamento, negociação, persistência, são valores que
podem resvalar para a autoajuda. Como é que você não leva a autoajuda para como não levar a autoajuda para a escola? Muito boa essa pergunta. Porque pois é, vou encerrar com ela. Posso responder? Claro. Fazendo isso, como a gente está fazendo, indo nos autores. Que autores propõem o quê? Então, para não cair na autoajuda, precisa entender qual é a base teórica, epistemológica, que nos ajuda a entender. Então, por exemplo, aqui, quando está dizendo, é importante que os alunos, isso diz na base comum curricular, né? Que os alunos respeitem e expressem sentimentos e emoções, que atuem em grupo e demonstrem interesse, que conheçam as regras do convívio social. Qual é a base teórica que sustenta a proposição da composição dessas habilidades, por exemplo? Tem que fazer um levantamento, porque existem os autores que fundamentam. Perrenot é um deles. Então, estudar o que o Perrenot propõe. Se é o Gardner que está na base, então estudar o que o Gardner propõe nas inteligências múltiplas. Para poder transmitir o que esses autores foram construindo. E, como eu disse para vocês, em cada perspectiva teórica, temos uma visão de homem, uma visão de mundo, uma base epistemológica. Então, é isso. Para poder falar de construtivismo, vamos estudar o Piaget, o que o Piaget fala. Então, numa perspectiva crítica, vamos estudar Vygotsky, o que o Vygotsky fala. Para não cair na autoajuda, precisamos entender quais são os pressupostos teóricos, metodológicos dos autores que fundamentam aquela proposição. Agora, os pais podem ajudar também ou não? Podem. Ou só Sim. A gente tem alguma parte nessa história? Então, nessa concepção, sim. Inclusive, na ideia de inteligência emocional, o Goleman, ele fala da importância de se trabalhar com os pais, com os professores e com os alunos, né? E o Perrenot, nessa coisa de competências, ele também fala da importância de um trabalho integrado. E também, né, professor, o que a gente observa é que o assunto está em andamento, a questão ainda está no gerúndio. Está né? Não no tem gerúndio. Nada resolvido. As pessoas estão se conhecendo agora. E o mais importante de tudo, precisamos ter um olhar para isso muito cuidadoso. Né? Então, cada autor no campo da psicologia vai ter uma consideração sobre isso, porque então vão ter autores que pensam de uma forma coerente com isso, outras que divergem, mas precisam fundamentar bem o seu olhar. Eu quero agradecer a professora Ana Karin Amorim Kekia, professora doutora do curso de Psicologia da Unip. Muito obrigada, professora. Agradeço. Foi um imenso prazer conversar. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Ranking Universitário confirma: a Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. Os desafios enfrentados pelo jornalismo na onda da atual revolução tecnológica têm forçado uma reinvenção de ensino na área, com adaptações curriculares e a inserção de outras disciplinas no mercado de comunicação. O jornalismo digital foi uma quebra de paradigmas. A informação ganhou espaço com maior acesso a dados, pesquisas e o surgimento de novas ferramentas de visualização e ainda a disseminação mais rápida de imagens e textos. O outro lado dessa história vem sendo o desafio cada vez maior da mídia tradicional na esteira da concorrência mais intensa, tanto com novos meios confiáveis como com fontes de notícias falsas, as chamadas fake news. Para falar sobre o jornalismo e as novas tecnologias, vamos conversar com Elvis Santos, que é jornalista, sociólogo, mestre e doutorando em comunicação e é coordenador auxiliar do curso de jornalismo da Unip. Elvis, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, que bom, Obrigada bom estar pela com tua vocês. presença. Obrigado mesmo. Elvis, quais são esses novos cenários que a gente vê para a profissão de jornalista hoje? Primeiro porque a mudança vem acontecendo já há alguns anos, né? Mas esses últimos 10 anos que, de fato, a coisa vem mudando cada vez mais. Primeiro com as plataformas de streaming, né? Quer dizer, com a internet, com tudo isso que vem dando esse olhar, né, de novo jornalismo, ou perspectivas do novo jornalismo. Então, assim, a gente percebe que há uma mudança
assim, muito cabal em relação ao jornalismo. O jornalismo impresso, que cada vez mais a gente fala de multiplataformas, a gente fala assim, o cara só não está no impresso, né? O cara está no impresso, o cara está na TV, o cara está no rádio, o cara está em tudo, o cara está nas redes sociais. Então, há uma mudança assim, considerável, né? Quer dizer, em relação a esse novo jornalismo. Então, assim, eu falo que vem mudando bastante e que nos últimos anos a coisa veio estrondosamente, né? E isso tem uma afeição, de fato, que a gente tem que correr atrás muito na universidade, a título de aulas, né, a título de academia, porque, de fato, as coisas vêm mudando e a gente precisa passar isso para os alunos também. Claro. Né? Porque o mercado vem mudando também e, com essa mudança, nós temos que nos adequar a essas mudanças. Então, esse é o grande contexto hoje da comunicação, do jornalismo, de modo geral, que vem nessa perspectiva de sempre mudar, né? E aí, falando de quê? Falando que não fica parado. Eu lembro quando eu fiz faculdade, era a assessoria de imprensa, o jornal, a TV, o rádio. Não, agora a gente percebe essa mudança, né? A gente vê os grandes veículos de comunicação, gente, que cada vez mais vem construindo. Em um programa se vai a tantos programas, né? a tantas plataformas que a gente pode falar isso aqui. Né? Então, por exemplo, vou citar a TV Globo, né? Como é que ela poderia... Então, a gente você entra no site da Globo lá, você vê material da TV, né? As matérias impressas do próprio site de notícia, do jornal também, do Jornal Exato. Globo. Então, assim, isso é o novo modelo do jornalismo hoje. Né? Então, a perspectiva é sempre de olhar com esses olhos que nós temos que contribuir cada vez mais de maneira mais eficaz em relação àquilo que é o jornalismo hoje. Porque não podemos ficar meio, não, é assim, como é que a gente vai fazer na faculdade? Né? Como é que a gente vai fazer na universidade? O Elvis, o que significa que, no caso do jornalismo, a tecnologia deu uma abrangência maior, né? No sentido de até onde a notícia pode chegar e de que forma a notícia é recebida. Que antigamente era mais difícil, né, fazer você ir até a notícia. Hoje, praticamente, a notícia chega até você. Inclusive, um ponto louco é você pensar que assim, a velocidade da informação é muito rápido, tudo é muito rápido. Né? Então, por exemplo, o que me faz comprar um jornal impresso de manhã? O que me faz, porque já saiu à noite, né? Já saiu de tarde, já saiu à tarde. O jornal fechou lá à noite, no começo da madrugada, mas assim, de manhã, por que me faz ler um jornal? De manhã já está tudo notícia antiga. Mas há um diferencial aqui, porque a gente trabalha com o quê? Quer dizer, existe uma perspectiva de aprofundar o fato, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que o site não tem profundidade. Tem, mas no jornal o cara vai querer algo mais. Então, a gente fala assim, o jornal impresso acaba? Não acaba. Mas, assim, nesse processo, vem mudando bastante. Se a gente pegar os principais jornais do Brasil hoje, a gente vai ver o quanto vem mudando. Né? Então, essa relação de pontuar essas mudanças, elas vêm sempre sincronizadas, mas, assim, no contexto de que há uma garantia por trás disso aqui. Porque eu quero a notícia. Então, a notícia é o quê? É a profundidade no de manhã, lá que eu vou ver? Eu vou ver no jornal, na TV, por exemplo, de manhã? Ou eu vou ver lá no site, já que chegou nas redes sociais, por exemplo? Não, e o jornal, ele dá, por exemplo, nesses grandes jornais, né, que já existem, a tradição de tantos anos, eles dão embasamento. Você sabe, tem uma credibilidade. Então, se você vai no site e a notícia vem desses jornais, você sabe que você pode confiar. A grande questão... O importante é a credibilidade também que o jornal impresso traz. Sim. Que essa credibilidade aí fora o fake news, né? Porque assim, o que está acontecendo na realidade é que essas gerações que estão chegando aí, eles não querem ler o jornal. De fato. Né? Não, assim, mas não é só eles, não é que não... Elvis, nem eu também. Você Porque... também não. Você também não. Porque tá tudo Você leu o jornal impresso? Não. Eu leio. Não. Eu gosto. Eu gosto. Eu também leio, gosto. Eu também gosto. Eu gosto de domingão ficar lá vendo aquele jornal enorme. Adoro. Sim, pegar, Mas né, depois que eu fizer tudo. Sim. Mas quer dizer, mas eu vejo um processo de mudança até nesse olhar, né, do novo estudante que está chegando na faculdade de jornalismo, né? Pensando nesse processo, então assim, não é que eu não vou ler o jornal mais. Eu vou ler hoje, por que não posso ler o jornal? A questão é como eu vou trabalhar essa questão hoje nos conteúdos, por exemplo, pensando nas redes sociais. Então, há uma mudança aqui de mentalidade também
pensando nas novas gerações. Você falou assim, mas eu também. Mas as novas gerações é onde está a grande questão, né? Porque o cara fala assim, mas Elvis, meu foco principal hoje não é o impresso, sei lá, não é a televisão. É pensar, por exemplo, o consultor de comunicação, que é a bola da vez hoje, né? O cara que trabalha, por exemplo, nas redes sociais. O cara que mexe com o Facebook, o cara que está no Instagram, o cara que está no Twitter. Então, assim, ele trabalha a notícia também para essas ferramentas. Mas porque não... é o jornalismo também, isso aqui, é o novo. Como é que chama? Consultor? O consultor de comunicação, né? O cara que vai lá, o cara vai construir, né, nas ferramentas, por exemplo, nas redes sociais, esse novo olhar, né, da notícia, no caso, né? Claro que não vai ser pontual, podemos dizer assim, não vai ter aquela profundidade. Isso que eu ia falar. O jornal impresso, ele dá profundidade. Isso. As matérias, por exemplo, no site, você ainda tem uma notícia, tá? Tudo claro, bem. Claro. Agora, nas redes sociais é uma coisa muito pontuada, muito rápida. Você não pode só ficar bem informado nas redes sociais. É. Você tem que entrar na notícia, você tem que entrar no site, você tem que entrar, muitas vezes, no conteúdo todo para poder entender. Porque a rede social, ela dá apenas um briefing do que está acontecendo. E é um problema muito sério, porque mesmo até o site de notícia, não só as redes sociais. Porque, às vezes, essa história de você fazer o falar primeiro, né? A notícia em primeiro, né? Quer dizer, você... não, deu exclusiva aqui, então, que é a bola da vez. Mas, assim, a gente sabe que, na perspectiva também do novo jornalismo, é aquele que apura melhor, né? Porque a gente tem que apurar bem. Então, isso aqui não é... Quer dizer, é uma perspectiva nova, mas é antiga, né? A gente tem que apurar bem para fazer bem a coisa. Porque senão, e aí? Como é que a gente faz? Você falou uma palavra interessante, apuração. Tem que checar Tem que as checar. informações. Apuração, então, que era quando a gente fez faculdade de jornalismo. Sim. E checar continua as fontes, até hoje. Checar as fontes, É. né? Ver se realmente aquela notícia está valendo, se tem procedência ou não. Claro. Não é? Então, nessa possibilidade, quer dizer, essa apuração... E aí vem um problema muito sério, né? Porque, assim, mas se o cara que vai escrever, né? O cara fala assim, o cara que vai escrever, por exemplo, eu vou escrever para o Twitter, né? Sim, mas... eu sou responsável, né, construção ética, Elvis, jornalista, de apurar bem, de fazer bem. E ainda colocar numa frase. Naquela lá, até que agora aumentou, né, o Twitter. Né? Então, assim, antigamente aquelas 100 e poucas caracteres aumentou um pouco mais. Então, assim, mas mesmo assim, vem o nosso olhar do cara, é a primazia da minha, como é que chama? Do meu olhar, do meu dever ser, né? Quanto jornalista, Sei. que é o fazer bem e ter essa primazia da verdade. Isso aqui é uma coisa que não pode não tirar nunca, na realidade, né? Quer dizer, vem aí tecnologia, vai tecnologia Mas e tudo mais, não moda dá. de Facebook, moda de Twitter, mas essa questão realmente dá. de lidar com a verdade e a apuração mesmo, né? Achei Apuração, interessante lembrar dos disso. fatos. pesquisar, né? entendeu? Como é que vai fazer isso? Um robô vai fazer isso? Um robô vai pesquisar, apurar os fatos, checar as fontes? Vai? Não vai. Inclusive, até vindo para cá saiu uma notícia aí que, porque agora estão usando um software que tem um cara que escreve, quer dizer, o computador que vai escrever para o jornalista. Gente, basta. O teu olhar como profissional é você, pessoa, é gente, né? O robô pode escrever uma notícia? Gente, desculpa, né? Mas ele vai lá, vamos dizer, uma tragédia lá, aconteceu, Mas quem roubou? chuva. Leva um robô lá, o robô... Programado, porque agora, Programado para, né? Se existe essa possibilidade de a gente chegar nisso, programado... Mas e o olhar, né? E a característica do olhar da pessoa, essa questão... crítica. Como é que você vai fazer? Né? É muito você... Como assim? Vou fazer uma matéria Brumadinho, por exemplo. Gente, pelo amor de Deus. Como é que vai pôr Mandar um robô lá? em Mandar um Brumadinho? drone ali para fazer as Não, filmagens? o drone até pode, vai. Não, o drone sim, mas ali vai tirar toda a característica de... Não, né? E outra, pegar o lado humano, por exemplo, numa reportagem, numa entrevista. Só quem faz isso é o repórter. E na realidade, né? E quem enxerga também, né? O repórter enxerga, né? Hoje se fala muito também da chamada... Quer dizer, se falava da nossa época, mas assim, hoje muito, a questão da humanização. Nós temos que humanizar a coisa, gente. Porque quantos jornalistas somos pessoas, somos gente, né? Sim. Então, dizer que eu não vou ficar fragilizado, entre aspas, né? Com a situação do que aconteceu nas tragédias, as últimas tragédias desse ano, por exemplo. No Brasil, no mundo, sei lá. Claro que vou. Né? Agora, a meu olhar quanto repórter, quanto jornalista, né? esse meu olhar vem também desse processo. Né? Quer dizer,
é uma relação sempre de uma experiência cada dia, uma experiência. É um processo, não é paft, né? Eu lembro quando fazia a primeira matéria, né? Quando eu acabei a faculdade, aí vou lá fazer a primeira matéria, todo contente, não sei o quê. Cheguei lá e a chefe de redação falou assim, nossa, que matéria é essa? Eu falei, não, a matéria que eu fui lá, peguei, né? Apurei bem, não sei o quê. Tem certeza? Tenho. Faltou alguma coisa, não faltou? Então, assim, você olha os dois lados, mas ainda vez tem o terceiro lado, né? Tem alguma pessoa ali que está... Então, você vai assim, mas espera aí. Então, isso aqui acontece com a experiência. Não podemos deixar essa experiência de lado. Então, de fato, o aluno que acaba, quer dizer, o cara que está acabando a graduação agora, né? Porque na faculdade são 4 anos de graduação que a gente rala, né? A gente tem que fazer esses caras irem para o mercado de trabalho, mandar os caras para o mercado de trabalho, e que o mercado vai meio, como posso dizer assim, moldar, né? Moldar aquela pessoa, lapidar. Né? Lapidar aquela coisa que está ali, aquele profissional de jornalismo. E a nossa vida é assim, né? Isso eu acho que não é só o jornalismo, isso é para todas as áreas, né? Então, assim, a experiência, ela vale, e humanizada, claro que sim. Então, não, o jornalismo hoje, como é que a gente pode fazer sem... Eu mando um carinha, um robô? Não, mandar um profissional, né? Então, assim, as redações a gente sabe que tem hoje, as redações estão enxutas, né? Vocês sabem muito mais do que eu, né? Então, assim, redação de jornal, redação de televisão. Só que com as novas, né, esses novos né, essas novas plataformas também, vai precisar de gente aí no mercado de trabalho. Vai precisar de novos profissionais, né? Então, assim, mas com esse olhar, o olhar garantidor da apuração, o cara que tem que apurar bem, né? E depois também esse olhar também de construir, nas novas perspectivas do jornalismo, né, essa relação de quê? Humanizar, né? Isso é muito importante, porque depois... Robô humano não existe ainda, né? Robô humano não existe, né? Agora, o Elvis, assim, para situar esse contexto, nós estamos fazendo aqui todas as semanas, a gente fala dos novos arranjos na profissão. Então, na profissão, na área do direito, de farmácia, e aí assim sucessivamente. E hoje nós estamos falando de jornalismo. Então, o que a gente nota, o que tem de comum nessas profissões que nós já falamos, é sempre as tarefas repetitivas. Toda vez que tem tarefas repetitivas, o robô entra. No jornalismo, tem tarefa repetitiva? Você acha que tem tarefa repetitiva no jornalismo? Eu acho que não. Repetitiva? Eu acho que não. Porque, gente, é sempre novo, Vamos né? lá, Malu, tem o que repetitivo? Porque... Eu fico pensando, por exemplo... Talvez fazer o time code, né? Mas eu fico pensando... A decupagem, né? Uma matéria né? Vamos pensar hoje. Sei lá, pensando Natal, final de ano, né? Aí tem aquela matéria já a matéria de vender o presente, clichê e tal, não sei o quê. Mas não é repetitivo. Não é repetitivo quanto pauta, né? Mas tem sempre Páscoa. Tem sempre um olhar diferente. Mas tem um olhar diferente. Então, aqui eu acho que é aí onde vai entrar esse não robô. Vai entrar o profissional. Que vai dar essa característica de quê? Né? Esse teu olhar. Mas mesmo na decupagem... Não dá pra gente fazer uma edição. Você vai escolher o momento que te emocionou e que você acha que combina. Claro. Como é que o robô vai conseguir escolher? Não tem nada repetido. Mas aí explicar, né, para quem... senão a gente Sei. vai falar só para nós, pra jornalistas. Estamos entre jornalistas. É verdade. Não, mas explicar que é o seguinte, quando você chega com uma matéria, né, você coloca lá, então tem a cena 1, né, que a gente chama. Então, a gente cena 1, aos 2h23. Então, cena 2 é o momento em que o carro se aproxima do outro. Então, o carro aproximando do outro, aos 2h27. Sei lá, a gente vai colocando a minutagem e a cena que tem. Então, isso para explicar. Então, essa tarefa talvez possa ser feita pelo robô, porque ele vai olhar a matéria, todas as imagens, quando você chega da rua, entrega o material e esse material possa ser decupado. Então, talvez essa seja a única função. Mas tem você do lado, você não vai fazer, você não é o robô que vai fazer, né? Tem você. Não, mas aí depois você escolhe. Aí tem o editor de texto do lado. Pois é, tem o editor do texto do lado. Agora, assim, eu acho que aí tem uma questão. Até eu estava falando com a minha esposa trabalha no jornal, tal, no Jornal do Estado de São Paulo, e ela falava dessa questão, assim, quer dizer, o que significa esse robô, podemos dizer assim? Eu escrevo para tal veículo, para o jornal, para o Twitter. Daquele Twitter ali eu posso sair para o Instagram, por exemplo. Eu tenho que transformar aquela... Né? Então, assim, claro,
eu vou transformar, mas eu posso trabalhar com as plataformas. Aí onde vai entrar, sei lá, de alguma forma mas eu não vejo como Essa adequação robô, só, sabia? né? Para eu poder vejo- distribuir essa Pra poder matéria mais distribuir, rápido. Pois é, mais rápido, pois é. Porque a matéria não fecha, né? Quer dizer, não vai fechar. É sempre dá uma relação de continuidade também, né? Porque se a gente, sei lá, aconteceu um incêndio no lugar X, então assim, mas aonde foi? Ela vai suitando. Pois é. Então, nesse contexto, eu vejo o nosso. Então, você não tem um robô, você tem você. Eu venho você profissional. Eu não vou. Eu não quero levantar a bola de robô, pelo amor de Deus. Até porque Não, mas é. assim, então, no caso de jornalismo, não tem nenhuma profissão que você acha que vai acabar. Essa profissão, melhor vocês não escolherem, porque não tá, agora já pode ser Não, substituída. é aquilo que eu até falei no início. Eu acho assim, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, lá no século passado, né? 98, né? Terminei a faculdade de jornalismo. E assim, eu lembro que eu dizia assim, mas jornalismo impresso vai acabar. Não acabou. Vem mudando, né? Mas acabar Vai se não acaba. adaptando, Vai se adaptando, vai se renovando. né? Vai se renovando, pois é. Então, nesse processo, eu acho que o nosso olhar, eu acho que ninguém pode tirar, né? É soberano. Eu Agora, acho que é soberano. o Elvis, vamos supor, você tem os veículos como né, fontes importantes, seguras, né, quando você fala do UOL, quando você fala do G1, G1, tudo isso, R7. né, o R7, tudo você considera. Agora, para o jornalista, vamos supor que ia à redação da Folha de São Paulo, né, todos os dias na Barão de Limeira, ou quem vai no Estadão, na Engenheiro Caetano Álvares, e aí a gente vai falar de todos os veículos impressos. Mas, assim, o jornalista tinha que se direcionar à redação todos os dias, tinha horário para entrar, qual é a pauta, vai para a rua, faz a matéria. Hoje, ele precisa ir a Barão de Limeira, ele precisa ir em Engenheiro Caetano Álvares. Mas aí a posição aí está mudando bastante nesse aspecto. Então, E aí, disso que eu quero falar. Mas aí não é só o jornalismo, eu acho que do modo geral, né? Porque assim, o cara trabalha, fazer home office, sei lá. Ele não precisa ir na redação, né? Claro. Ele pode escrever de casa, até porque a internet ela ajuda bastante nesse aspecto. E manda a né? matéria de casa. Eu lembro quando a gente tinha o famoso orelhão que a gente levava as fichinhas para poder ligar para a redação para dizer assim, tal matéria, tal, mas assim, hoje está mudando. Então, nesse aspecto, você consegue trabalhar de casa, né? Eu falo de casa, mas não entre aspas, né? Porque depois... Que você tem a tecnologia para. Mas você tem que construir também, né? E aí você tem que, de alguma forma, vem essa relação das fontes que eu estava falando, quer dizer, quem é minha fonte, né? Para onde eu vou? Né? Então, assim, eu não sei que seja um cara de opinião, um cara que faz esse trabalho, ele é o cara, é o consultor, mas assim, ele vai falar sobre política, né? Mas mesmo assim ele vai ter que sair de casa, ele não vai ficar só em casa, né? Ele vai ter que sair de casa. Porque tem que sentir o cheiro, tem que ir ver. atrás da matéria. A grande questão do jornalismo é o tocar, né? Assim, a gente tem que tocar. Sentir a notícia. Sentir a notícia, Não tem tem cheiro. O cheiro da notícia. Aqui tem notícia. cheiro de notícia. Porque se não tem cheiro, gente, como é que a gente faz, né? Então, assim, eu estando em casa, estando na redação, só que a redação tem outro olhar, né? Outro olhar de redação. Redação é redação. É aquele Mas aí caos. não é um olhar saudosista? De redação? Sim. Pode ser. Mas né? Não vou dizer que não é. É saudosista É. também. Mas assim, vem um confronto de ideias, né? Eu falo sempre para os alunos, eu falo, gente, porque é aquela briguinha famosa, primeiro semestre todo mundo quer trabalhar junto e tal, depois começa a separar, né? Aí forma os guetos, as equipes. Quem pensa igual? Pois é. Aí depois eu faço, gente, vocês vão trabalhar juntos um dia. E pode ser chefe um do outro, por que não? E isso acontece bastante, né? Acontece na academia, na universidade, né? Eu lembro de uma professora minha na faculdade, né, lá de Recife, que depois, aqui na Universidade Paulista, eu fui chefe dela, assim, foi professor meu, assim, para dizer, esse processo acontece nas redações também, por que não? E é nas redações, é nos novos trabalhos, nas novas redes, né, que é dessa forma. E né? no jornalismo técnico? Como a Silvia estava falando da questão do tempo, o que o robô pode fazer. A questão do tempo, né? Quer dizer... Previsão do tempo, trânsito, aí é robô que funciona, não? Mas não é você que alguém tem que fazer. Mas é aí que tá, entendeu? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que controlar a história. Não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho, gente. Porque não dá para copiar.
A coisa que me vem muito em mente é quando você, não vai ser mais necessário o diploma de jornalista, né? O diploma em si. Não lembro qual foi o ano isso aí. Eu achei, pronto, agora acabou, né? Porque eu pensei em algum momento, mas eu falei, não, agora que vai vir pessoas que querem, estudantes jovens, que queiram fazer jornalismo de fato, né? Porque o diploma, claro que tem um diploma, né? Até porque a grande questão é essa. O diploma existe, a graduação existe. E isso, cara, cresceu tanto no número de faculdades de jornalismo. Assim, mesmo aqui na universidade, na Unip, por exemplo, quantos campos abriu mais os alunos, e depois vem um outro grupo de alunos, sabe? Mais interessado. Vem um outro grupo mais interessado, porque ele sabe que tem que mandar ver. Ele não é o cara quer dizer, o diploma, claro, é fantástico, é importantíssimo. É outra questão, o diploma é outra questão. É outra questão, mas assim, eu não posso deixar isso aqui, eu tenho que ser esse cara. Eu tenho que fazer a formação do jornalista. Motivação agora. Mas é porque é real isso, gente. A formação do jornalista, aquela né? coisa que a gente fala da geração maker. Hoje em dia, né, dentro da robótica, a geração maker é assim, eles têm um joguinho videogame. Eles não se contentam só com aquele jogo, eles querem construir o próprio jogo. Sim. Então, dentro da notícia, dentro da matéria, dentro do jornalismo, eles não se contentam com aquilo pronto. O jornalista que tem veia jornalística, ele quer ir atrás da notícia, ele tem essa curiosidade de ir atrás. E eu falo sempre na faculdade também assim, eu falo, gente, primeiro dia de aula, sei lá, de jornalismo, eu falo assim, gente, vocês agora virão o mundo com outro olhar. Porque, de fato, a gente pisa na faculdade de jornalismo, a gente já começa a pensar, né, assim, não somos jornalistas ainda, mas assim, nós estamos trabalhando para... E a faculdade é importante, muito importante. Para desenvolver essas habilidades. Gente, na boa, não venham falar, porque... Não, né? É claro que existem condições para, né? Mas assim, o cara tem essa vontade e você legitima isso quando você faz bem isso, né? E eu percebo os nossos alunos, quando entra e quando sai, né? Quer dizer, essa dimensão, né? Aqueles que estão já no estágio, que já estão aí correndo atrás do mercado de trabalho. Então, isso há uma mudança em relação a esse novo, né, esse modelo novo de jornalismo. Esse perfil do novo aluno é muito diferente vamos dizer, do que você fala da tua época, que você gosta de falar que foi do século passado. É outro tipo de quem é esse aluno que está chegando hoje na Unip? Esse aluno que está chegando é aquele aluno que faz... Eu vou trabalhar em quê? Eu falo... Porque antigamente a gente chegava assim, eu digo por mim, eu vou trabalhar no Jornal Nacional, apresentando o Jornal Nacional. Tem aquela... William Bonner, sei lá. Gente, passou isso aí, né? Passou. Porque eu posso fazer no YouTube, né? Eu posso ser um youtuber da vida e posso ser esse cara, William Bonner, com não sei quantos views, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu passei um trabalho em sala, um aluno falou assim, professor, eu falei, tem que entrevistar jornalistas. Eu vou atrás, no Twitter. Aí foi lá, pesquisou, não sei o quê. Aí um grande jornalista, que hoje não está assim, está fora das redes, né, que tá na rede social, mas não está na TV, que é o Evaristo Costa, que foi Jornal Hoje, tá no seu, respondeu para ele no Twitter e respondeu todas as questões que ele queria. Olha. Eu falei, gente, tá vendo a dimensão nova? Olha a aproximação. A aproximação. Eu não poderia ter isso, vocês não poderiam ter isso lá na faculdade, porque são outras mudanças. Tem alcance. Outro contexto, né? Outro contexto. Então, assim, eu falo, gente, não podemos ficar presos, né, às novas... Aquilo de pensar que eu vou trabalhar na TV X, no Jornal X. Muito pequeno, né? Pequeno, pensar assim. Né? É muito pequeno. Então, você vê hoje, por exemplo, profissionais de jornalismo que estão aí, posso citar vários nomes, a própria Mara Luque, né? Saiu da coisa mais da Globo tradicional para ir agora fundar o seu próprio site, a My News. Então, assim... no Twitter, né, no YouTube. Então, assim, você percebe essa mudança de paradigma também em relação a isso aqui. E isso é muito positivo. Então, eu não posso esperar que eu tenho que fazer por onde. Fazer acontecer. E eu tenho novas possibilidades. Eu acho que aí é onde vai entrar o YouTube, blogs, tudo isso que vai dar esses novos contextos, né? Então, assim, é por isso que eu percebo que os novos alunos... Eles não chegam robotizados. Eu quero trabalhar na Folha, quero trabalhar no Jornal do Comércio, lá em Pernambuco. Não quero trabalhar na Rádio X, não. Eu quero fazer meu podcast. Eu quero fazer meu doc. Né? Então, assim, agora, a grande questão eu tenho que fazer. Porque se ficar assim, vou fazer, tem que fazer. Porque chega no meio do curso, dá aquele, né? E agora? Porque, gente, vem mudando muito, e a coisa vem mudando rápido. De uma maneira muito rápida. O que você prepara de aulas
há 10, há 5 anos atrás, você tem que consolidar mudando totalmente do que aquilo que você deu há 3 anos atrás. Porque vai muito rápido, né? Quer dizer, a tecnologia só veio ajudar ao jornalismo. Só veio ajudar, Ela só veio ajudar. ajudou, abriu um leque muito maior, né? Com certeza. E a abrangência, quer dizer, as notícias chegam de todos os lugares, você pode se comunicar da forma que você quiser. E aí tem uma questão também que a gente pode colocar como crucial, é assim, o aluno faz... Professor, se eu estou na rua, eu vejo um buraco, por exemplo, as cidades, às vezes tem um buraco na rua e tal, você vai lá, filma, né? Mas qualquer pessoa pode filmar, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Verdade, mas o cara que está na faculdade, o cara que tem ele tem um olhar diferenciado, não é igual. Ele sabe como não é? fazer. Ele tem a outra... Existem outros... Então, assim, por isso também que nós podemos, né? Não é que nós não... Hoje é mais fácil, podemos dizer, porque tem esse vínculo, né? Tem Mas essa sem construção. essa formação, que é justamente o que os cursos de jornalismo dão, né? Independente de ser diploma ou não, isso Sim, não mas... entra nesse mérito. Mas essa formação, essa educação, esse olhar apurado, isso é importante. Por exemplo, Importantíssimo. Malu, você que adora andar na Avenida Paulista. Você está andando na Avenida Paulista. Você, com o seu olhar de jornalista, sabe o que é notícia. De repente, você vê alguma coisa, você vai lá. Você vai saber fazer, vai saber gravar, vai saber mostrar, vai pegar, vai ficar na frente, porque você sabe o que é notícia. Tem que ter esse olhar de jornalista, né? Eu chegar, né? Eu falo assim, eu tenho uma pauta X, mandaram eu fazer pauta X. Beleza, mas até ir até aquela pauta X... Gente, vão surgir tantas pautas ali, né? É verdade. Não é? Isso é o quê? Olhar. Não dá para não ter esse olhar. Então, eu vejo que as novas tecnologias, elas ajudam de forma, né? Porque tem essa questão da... Claro que depois a gente fica também um pouco refém essa questão, né? Há uma... Como assim? Porque é um medo, né, gente? Porque, assim, se você tem que trabalhar com o Twitter e ter muito cuidado, que é muito rápido, você não dá para tirar logo. Mas eu escrevi uma coisa que não... Sabe? Também tem essas condições, né? É verdade. Né? Então, assim, eu querer falar, eu querer dizer, eu querer a exclusiva, né? Então, assim, a gente tem que sempre... A impulsividade tem que tomar cuidado. Mas o problema também é esse, porque os veículos, né? Os veículos de modo gerais, essas multiplataformas, eles querem sempre ser, né? Sei lá, agora pegou fogo lá, né? O incêndio lá na Notre Dame, lá de Paris. Beleza, mas não é beleza na realidade, né? Mas, assim, o que significa, né? Foi um incêndio, foi uma... Então, de novo, voltando à questão da apuração, né? De novo, a gente volta à questão da apuração. Uma coisa mais consistente, né? Tem que ter embasamento. esse embasamento, porque senão não tem a... Mas aí que está também, os veículos também estão querendo, vamos dizer, nesse mar aí, tentando sobreviver, né? Agora, por exemplo, quando você fala de veículos, por exemplo, aí estendendo até fora do Brasil, por exemplo, você saiu sei lá, no Le Monde, no The Economist, você vai olhar para o CNN, deu na CNN, você vai olhar de uma forma diferente. Quer dizer, esses veículos, aí um assunto que a Silvia levantou logo no início, a questão da credibilidade. São as instituições, as instituições, né, que têm uma aqui base. em São Paulo, né? Eu vi na Folha, né? Eu vi no Estadão. Né? Tudo isso é importante. Uma base de e eles credibilidade. estão também, eu acho que reunindo tudo isso que a gente está falando, assim, a profissão de jornalista está mudando, né? Os veículos estão mudando, e nós estamos no gerúndio, né? Claro. A gente está se adaptando a tudo isso. Se adaptando, Né? e também queria levantar uma outra coisa também, você falou, Silvia, dessa geração maker. Né? Quer dizer, eu fazer. E você estava dizendo que eles chegam lá e dizem assim, eu quero fazer meu doc e o que mais que você falou? Podcast. Podcast, Então, quer dizer, é uma geração Ele que quer faz. fazer. Ele quer fazer. E só abrindo Teu canal do YouTube. Se eu sou o meu... Quantos views, né? Quantos views eu tenho lá, beleza. Mas, assim, uma coisa louca que existe também, nessa questão aqui, eu acho que aí vem o olhar da agência de notícia, né? Que vem crescendo cada vez mais. Um filão que sempre existiu, né? Sei lá, não sei agora pensando, mas agora ainda mais. Porque nem tudo que a gente consegue, quer dizer, que escreve no jornal X, vai para o jornal porque não tem, né, espaço para isso. Então, a agência de notícia dá essa dimensão. Exato. Então, você percebe o quanto hoje... Aí vem de novo, credibilidade. Quer dizer, agência Estado, né? Do Jornal Estado de São Paulo. Exatamente. Agência Folha. Agência Se for um site desconhecido, você não vai olhar. Então, você vê Reuters, né? Quer dizer, então, aqui, de novo, volta... Quer dizer, há essa construção de valores, que é a credibilidade. Então, não dá para a gente não falar do jornalismo, né, sem falar de credibilidade. Credibilidade da informação,
porque é apurar os fatos de fato, a verdade, né? Então isso é muito importante. Então você vê que há hoje um crescimento enorme das agências. Até pensando, por exemplo, sei lá, a Folha de São Paulo tem sucursal em todos os estados do Brasil? Não tem, né, gente? Desculpa. Não tem mais, né? Não. Aí as pessoas Porque a empresa também teve que se enxugar. Claro, né? tem que enxugar, está enxugando tudo. Então, assim, existem outras, né, são outros trabalhos que vão sendo construídos aqui agora no jornalismo que dão o novo olhar também para isso aqui. Né? Mas o que eu sinto assim, os grandes veículos, esses que nós estamos falando, as grandes instituições que dão essa credibilidade, elas dão a notícia. E aí isso reverbera no Brasil todo, em outros sites, né? Aí todos pegam aquela notícia, porque essa base eu confio. Né? Pode ver, se vem algum site que você nunca viu, você nem abre. Mas Nem sabe, abre. Eu estava, por exemplo, o R7, que é ligado à Rede Record, né, tal, não sei o quê. Você vê lá. Aí tem o R7, mas assim, se você olhar, as notícias são quase todas né, do Jornal do Estado de São Paulo, da Agência Estado. Ih, tá vendo? Do broadcast do Estado de São lógico. Paulo. Então, você fala assim, mas espera aí, do broadcast, mas broadcast não é R7. De novo, né? É aquela... Exatamente. Você Então, confiar. você... É a relação de confiança, né, de novo, e você dá uma relação de confiança e credibilidade também. Quer dizer, o próprio R7 confia também no Estadão. Claro, Quer dizer, uma relação... claro. De novo, a palavra de ordem é credibilidade, tanto para jornalista como para os veículos, como para você propagar essa notícia. E o olhar, né? Isso pode essa questão do olhar que é importante dessa... E como você prepara os alunos, então, para as fake news, por exemplo? Eis a grande questão. Primeiro porque, assim, o que é a fake news, né? Quer dizer, aquilo que a notícia que não é verdadeira, né? Mas é notícia? Não é notícia. Mas como que chegou lá? É fake news. Mas quem jogou lá? Como é que a gente trabalha isso com os alunos, né? Como é que a gente pode fazer? Primeira questão, ângulo da notícia. Né? Porque tem a questão do ângulo da notícia. Aí você fala assim, mas os alunos eles estão preparados ao novo jornalismo nessa perspectiva de fake news, porque eles não devem escrever a notícia falsa. Eles têm que escrever a notícia verdadeira. De novo, falando de quê? De credibilidade. De formação. De formação. Então, assim, você fala de formação que tem essa credibilidade. Quer dizer, a notícia falsa é notícia falsa, galera. Não é para dar o tom de notícia, é um fake news, é falso. É uma notícia falsa. É uma notícia falsa. Então, até isso é muito legal mas às você vezes colocar. ela é tão verdadeira. Meu Isso Deus. é legal colocar, porque assim, até pontuando essas questões, foi até uma questão da prova agora minha, do primeiro semestre, que eu falava essa questão do fake news, né? E muitos respondiam, né? Quer dizer, a notícia é falsa. Tá, mas o que fazer? Como fazer? Né? Porque aí, de novo, você tem que apurar, você tem que construir, você tem que, de novo, lapidar, entender, né? E, de fato, é muito complicado, né? Então, agências têm várias, hoje, na mídia, de modo geral, tem essas agências que ajudam, né? E todas as redes, né, emissoras, jornais, têm a sua própria agência lupa, né? Quer dizer, para ver o que, de fato, é verdadeiro, não é verdadeiro. O UOL está fazendo muito isso agora, né? Quer dizer, aquilo que falou sobre o partido X não é verdade. Então, a gente tem que colocar na sala de aula exemplos concretos, né, do que é esse fake news, né, e como a coisa vai é meio que você joga uma... Você sabe que eu começo no G1 assim, quando eu vou ler o jornal de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu já vejo o que é falso. Porque eu não vou perder meu tempo. Porque no G1 fala o que O é G1 falso? fala assim, veja o que é fake news. Ah. Eu já vou direto no é fake verdade. news, eu já excluo aquilo. Agora, você E o sabe... problema é o WhatsApp, né? Mas, por O WhatsApp acontece Então, muito. quando eu Também. recebo uma notícia, olha só com a reação das pessoas. Quando eu recebo uma notícia no WhatsApp, então, nossa, você viu isso? Será que é verdade? Aí a pessoa fala assim, peraí. Não, eu pesquisei no Estadão, eu pesquisei no UOL, eu pesquisei no Globo, entendeu? E não está lá. Se fosse verdade, estaria. Então, mais uma vez, é a credibilidade. Credibilidade. Mas assim, e aí, Silvia, que a gente vê essa questão, quer dizer, se você vai... A questão é que a gente não vai em busca, né? E aí, de novo, o papel do jornalista é fazer isso, né? Do estudante de jornalismo, ele estando na faculdade, ele sabe que, né, ele tem que construir aquilo que fala assim, o olhar dele vai mudar porque ele está na faculdade, por isso também. Porque a grande questão é, será que no dia a dia a dona de casa vai ter que buscar? Chegou um WhatsApp, minha mãe lá no interior do Nordeste, lá numa cidade com 15 mil habitantes, ela assim, chegou alguma coisa aqui, falou, é verdade, né? Chegou no WhatsApp. Eu coloco vários exemplos da minha mamãe em sala de aula. Porque, gente, é essa questão da gente não buscar, né?
É para ela que você está falando, né? Também. É para ela que Pois você está é. formando os alunos da Unip, né? Eu lembro questões pontuais que aconteceram agora, essa história né, dessas histórias que estão acontecendo, violência em São Paulo, sei lá. Aí como eu fico mais na universidade da Unip, lá do Chácara Santo Antônio, que é na Zona Sul, né? E aí fala assim, que uma gangue pegou alguns, né, infratores e a polícia está atrás, e aí vai ter o grito, como é o silêncio, grito de né? momento de silêncio, o quê? Mandaram pelo WhatsApp. Vocês foram buscar se isso é verdade mesmo? Isso não é verdade, gente. Estão vendo que é um fake news? É pelo WhatsApp? Não foi notícia, né? Mas foi pelo... Alguém escreveu, o comandante e tal, o policial. Gente, pelo amor de Deus. Tem áudio, Tem que ter áudio. E aí assume, né? Aí quem tiver... tem que assumir, sou eu, fulano de tal. Então, eu acho que o nosso papel hoje na Faculdade de Jornalismo é poder, de alguma forma, desconstruir, né? Porque eu falo assim, desconstruir de que forma, né? Aquilo que essa notícia é falsa, né? O que é a notícia falsa, de fato, procurar ensiná-los a entender os meios. Como é que eles usam isso aqui? Para que não use, né? Porque não é real. É uma notícia falsa. Ela não é verdadeira. Então, a gente tem que saber ter esse olhar também com os alunos, de os alunos procurarem, buscar, e aí, de novo, fonte. Né? Fontes sérias, fontes corretas. Né? E a credibilidade acima de tudo. A credibilidade acima de tudo. Então, acho que não dá para a gente tapar o sol com a peneira, dizer assim, eu não quero ver. Não, gente. Tá aí, se fala muito, né? Fake news, pós-verdade, né? Tudo isso. Mas assim, por quê, né? Porque está se falando, porque a gente sabe que tem. Essa agora é uma realidade. É uma realidade. Agora tem que buscar ou não fake news. Eu acho engraçado porque alguns fazem assim, professor, eu passo uma pauta X, né? E aí os alunos falam assim, professor, pode ser uma coisa meio, mais ou menos assim, posso inventar? Eu falo assim, nossa... Tá na faculdade, já quer inventar? Não, pelo amor de Deus. Mas eu não vou conseguir... Não, então pega uma coisa mais próxima de você, né? Fala uma coisa mais, né? E deixa a ficção para a literatura, né? Opa, deixa aí para... Mais tarde ele pode se tornar um escritor. Não agora, né? gente. Isso né? mesmo. Bom, o Elvis, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando, porque isso não é uma entrevista, isso é uma conversa, né? Mais nós três aqui. Quero agradecer ao professor Elvis Santos, que é jornalista, sociólogo, mestre e doutorando em comunicação, coordenador auxiliar do curso de jornalismo da Unip. Muito obrigada, professor Elvis. Foi um prazer imenso conversar com o senhor. Foi muito bom, Elvis. Obrigada. Obrigado, Malu. Obrigado, Silvia. Mais uma vez, assim, para mim é sempre muito bom estar com vocês, porque, de fato, é construir juntos, né? A gente sabe que cada vez mais temos que informar, né? Temos que construir essa poder de informação. Então, isso é importante. Comunicação é tudo. Obrigado, gente. Até a próxima. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. E vamos agora com o nosso bloco de notícias. Hoje, sem a presença do nosso repórter, o João Guilherme, e a jornalista Alessandra Neri, que está aqui trazendo os destaques. Tudo bem, Alê? Tudo bem. Vamos começar falando que a preparação para as Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais faz parte do programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT. Como resultado, os alunos têm apresentado excelente desempenho em Olimpíadas do Conhecimento. Até o momento, mais de 7.000 medalhas foram conquistadas. É isso, Alê? Isso mesmo. E os alunos do Colégio Objetivo, medalhistas nas Olimpíadas de Informática, a OBI, de Robótica, a OBR e na Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, vão participar da cerimônia de premiação. A solenidade será dia 4 de maio no Teatro Unip, campus Indianópolis. E é sempre um momento emocionante. Mais de 400 medalhas entre ouro, prata, bronze e menção honrosa vão ser entregues aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio Objetivo. Muito bem, nós estaremos lá conferindo tudo, aplaudindo cada detalhe, né? Bom, a próxima notícia é para os alunos do ensino médio e curso pré-vestibular. Isso mesmo. Quer testar os conhecimentos e vivenciar o clima do vestibulares? Então vai uma dica. Estão abertas as inscrições para o Fulvestão, o simulado aberto do Objetivo.
Aliás, o simulado do objetivo é sempre muito famoso e uma oportunidade, né, para os alunos testarem ali seus conhecimentos. Acho que é importante, né, Ale? Qualquer aluno matriculado no ensino médio ou no curso pré-vestibular, ele pode participar? Sim, o FUVESTão é aberto a todos os alunos. A prova tem o formato da primeira fase dos exames mais concorridos, como a FUVEST, a Unicamp e a Unesp. Ele tem o mesmo grau de dificuldade, né? A mesma duração, cada detalhe é pensado para que o estudante vivencie uma situação real da prova. E como que o aluno pode participar, Lê? Muito fácil, basta fazer a inscrição pelo site do cursoobjetivo.br ou comparecer a uma das unidades do Objetivo. A inscrição é gratuita. Qualquer escola, qualquer aluno, Qualquer de qualquer aluno. lugar, né? É isso? Esteja no ensino médio ou no cursinho, né? No pré-vestibular. Tá. Bom, o FUVESTão, então, será realizado em 4 de maio. Participe, porque realmente é um simulado do que pode acontecer. Exatamente. Vamos falar agora das aulas de robótica do Colégio Objetivo? Vamos lá. Eu acompanhei uma aula do Laboratório de Programação e Robótica. Os alunos do 6º ano estão participando de atividades introdutórias à eletrônica. Mas o que a robótica tem a ver com a eletrônica, Lê? Eu aprendi que tem muita coisa em comum. Na robótica são usados vários dispositivos que, na maioria das vezes, são controlados por uma placa de circuito eletrônico. O professor Roberto vai explicar a atividade realizada com o 6º ano. Roda VT. A ideia da aula da robótica do 6º é a introdução à eletrônica. Então, eles aprendem desde pequeno a manusear componentes eletrônicos, para que futuramente, a partir do 7º ano, a gente comece a usar esses conceitos na confecção, produção e programação de robôs. Então, eles já começam a usar os conhecimentos que eles tiveram lá da eletrônica, da introdução à eletrônica, em uma aplicação mais prática, né, que é efetivamente em um robozinho. Aí, 7º e 8º já começam a usar essa programação que eles aprenderam, usa esses conceitos usando uma plaquinha, que é o Arduino, e na confecção e produção e programação de robôs. Hoje foi uma aula de ligar componentes, né, usando o protoboard, usando uma fonte, que são 2 pilhas, e usando resistor, LED e interruptor. Então, na aula anterior, eles aprenderam como é que liga um LED, mas de uma maneira mais simples, sem controle, né, você usa apenas a fonte, que são as pilhas, o resistor e o LED, mas ele fica ligado direto. Hoje, eles aprenderam como é que a gente faz esse controle de ligar e desligar o LED, né, usando 2 tipos de interruptores. A gente usou um interruptor que é o slide e um outro interruptor que é o de toque, né. Foi uma aula bem dinâmica, foi legal, eles gostam bastante, eles se interessam pelo assunto, eles perguntam como é que eles podem dar continuidade em casa nessas experiências. Foi uma atividade bem bacana. Ah, que Legal, interessante. que legal. É sempre muito legal essas reportagens e essas matérias que mostram como que é o lado da robótica no Objetivo, né? O E a dia a vivência dia, do né, dia a dia de Silvia? E sala de aula. os professores estão sempre ali mostrando mesmo como é que acontece o dia a dia. O Ale, qual é o nosso próximo assunto? Eu acompanhei uma atividade bem interessante com a turma do 2º ano. As crianças soltaram a imaginação e produziram seus próprios brinquedos, usando materiais recicláveis. Interessante. Os brinquedos produzidos com sucata incentivam a criatividade e despertam a consciência ecológica, é isso? Isso mesmo, a atividade mostrou que nem todos os brinquedos precisam ser comprados. Que materiais eles usaram, Alê? Papelão, caixas, garrafas de plástico, latinha de alumínio, botão e tecido foram alguns dos materiais usados na produção de aviões, bonecos e carrinhos. A professora Lígia vai explicar a atividade, a Rota VT2. Essa atividade é uma proposta do Caderno de Português, né? Nela nós trabalhamos em conjunto com a família. As crianças montam algum brinquedo de sucata, baseado num texto que nós lemos em sala de aula, que fala sobre a questão dos brinquedos, como que é o caminho dos brinquedos através dos tempos, como é que as pessoas brincavam antigamente. Então, aí eles percebem, durante essa leitura, que antigamente usava-se muito brinquedo feito pelos próprios artesãos. Os pais eram os artesãos dos brinquedos, né? Então, a proposta é essa, junto com a família, criar um brinquedo de sucata. Após essa criação em casa, eles trazem o brinquedo para a escola e fazem aqui a exposição desse brinquedo. No caso, eles fizeram uma exposição para o 1º ano. Então, as crianças menores tiveram a oportunidade de ver os brinquedos que eles construíram, né, e saber um pouquinho sobre aquele material que é a sucata, que normalmente vai para o lixo, a gente pode utilizar para fazer um brinquedo e brincar com ele, né? Então, a proposta é essa.
Muito bem, interessante. muito bem. A aula realmente foi muito estimulante mesmo. As crianças ficaram bem animadas para mostrar os resultados dos trabalhos. Eu conversei com algumas alunas, a Melissa, a Ana, a Beatriz e a Mariana. Elas vão explicar os brinquedos que eles criaram. Roda VT3. Oi, meu nome é Melissa e hoje a gente veio mostrar alguns brinquedos que foi feito à mão. Esse daqui é meu brinquedo. Eu peguei DVD, tampa, papel sulfite e uma caixa. Aí eu cortei aqui pra abrir. Aí colocou o papel sulfite. Aí eu coloquei isso daqui pra fingir que tem a luzinha acesa aqui no fogão. Eu gostei porque eu mostrei pros pequenininhos que não precisa comprar o brinquedo e pode fazer à mão. Oi, meu nome é Ana Beatriz e eu quis fazer uma caixa registradora, aquela de mercado quando vai pagar. Eu usei uma calculadora, adesivo, esse papel falso e dinheiro de mentira, moeda de mentira. Essa moeda eu peguei do caderno antigo da minha irmã e esse dinheiro eu achei na minha casa, assim, largado. Oi, meu nome é Mariana Richin de Carvalho Rocha e eu fiz um jogo de derrubar latas. E para isso eu usei meia, canetinha, caixas, tinta, garrafa PET, linha e sacolas e cola. Eu achei muito legal porque esse brinquedo eu vejo mais em parques de diversão. E aí eu achei legal que eu fiz um desses, que aí não é muito fácil de achar e também eu achei legal que não precisa comprar. Parabéns, não precisa comprar, isso mesmo. Parabéns a Melissa, a Ana Beatriz e a Mariana, muito bonitinhas. Agora, um outro assunto. Os encontros com a literatura são momentos especiais em que escritores, ilustradores e contadores de histórias têm a oportunidade de compartilhar histórias e experiências com os alunos. Essa é mais uma atividade oferecida pelo Colégio Objetivo. É isso mesmo, Alê? Isso mesmo, Malu. A atividade é realizada ao longo do ano letivo com as crianças da educação infantil, do ensino fundamental. Tem algumas imagens, vamos ver? Roda VT4. Em comemoração ao Dia do Índio, as crianças participaram de uma roda de histórias com a contadora Zenaide Denarte. A atividade estimula a criatividade das crianças. Zenaide encantou a todos com a contação de histórias. Fantasia e realidade misturam-se em uma brincadeira de faz de conta. A atriz deu vida a personagens inspirados nos livros Contando Histórias e Cabatarebu. Nada tira isso, né? Essa Não. magia, Malu, Ah. de contar história, né? Esse é meu assunto preferido, Né? Silvia. Você viu sabe que... que ela é uma expert em contar história? Olha só. Eu sou. A Malu é contadora de história. Sabia né? do Se Papai Noel? representa. Você sabe do Papai Noel? Papai Noel que vinha pelo fio, ele vinha pelo fio da rua. Entendeu? Você está pensando que vinha de rena, de trenó. Não. Ele vinha pelo fio da rua. Ela é terrível. Ai, é meu assunto preferido a literatura, gente. Mas tem outro assunto aí. Qual é o nosso próximo Bom, assunto? também é um assunto que eu gosto, então. Vai, alimentação saudável. Ela fez uma nota para mim e outra para você, Silvia. O Colégio Objetivo realiza o Festival de Receitas Saudáveis. A atividade esclarece os alunos do ensino fundamental sobre as vantagens de adotar uma alimentação mais nutritiva. Os alunos do 8º ano se transformaram em mini-chefes e apresentam o resultado do trabalho de pesquisa de ciências. O professor Alencar vai explicar a atividade. Roda VT5. Esse trabalho é feito todos os anos com as turmas do 8º ano. Eles têm, durante o primeiro bimestre,
um módulo sobre nutrição e alimentação. Então, para complementar aquilo que eles aprenderem em sala de aula, a gente propõe que eles façam receitas saudáveis utilizando conceitos aprendidos. Então, a ideia básica é essa. Então, eles têm que preparar um prato quente, uma sobremesa e um suco. E eles explicam quais são as qualidades nutricionais de cada um desses alimentos que eles preparam. Essa é a ideia relacionada com o trabalho apresentado. Você sabe que eu já participei de uma dessas degustações, gente, que delícia! E no final, eles dão as receitas. Você recebe a receitinha para você fazer aquela receita saudável. Ah, agora entendi por que você gosta tanto dessa atividade. Porque eu como, né? O resultado foi surpreendente, com direito a inúmeros pratos. Teve tradicional pão de queijo elaborado com mandioquinha. Pão de queijo de mandioquinha. Ai, da próxima vez vocês podem... Lê, quando você vai lá fazer a matéria, você já pode trazer um pão de queijo, por favor? Pode deixar. Hambúrguer de quinoa, coxinha de mandioca low carbo, suco vermelho funcional, brownie fitness de sobremesa. É tudo que eu gosto. Vamos ver, agora é a vez dos alunos explicarem a atividade. Roda VT6. O meu nome é Julia Meyer e eu fiz o pão de queijo de mandioquinha e ele é saudável, pois possui ingredientes construtores e reguladores e que ajudam o nosso organismo a prevenir doenças e a realizar as nossas atividades. Meu nome é Giovana e eu fiz o suco de goiaba com limão. Ele é saudável, pois ele possui alimentos somente in natura e ele ajuda a prevenir a diabetes e reduz a pressão alta. Meu nome é Júlia Brandão e eu também fiz o suco de goiaba com limão. Os seus ingredientes são água, açúcar, goiaba, limão e gelo. Meu nome é Gabriela e eu fiz o sorvete de banana. O sorvete de banana, ele é muito bom para a saúde porque ele possui somente ingredientes in natura, ou seja, só a banana, é rica em potássio e não tem adição de açúcar. Achei muito legal porque a gente aprendeu mais sobre como é que é ter uma alimentação saudável no nosso dia a dia e como é fácil fazer receitas que a gente nunca tinha pensado que podem ser tão saudáveis para nós e que a gente nunca tinha conhecido. Meu nome é Gabriel e o nosso grupo produziu receitas saudáveis. Primeiro, a gente fez um sanduíche de pão integral, queijo, alface, tomate e atum. Ele é saudável, pois contém várias vitaminas, como vitamina C, D e E, e potássio e fósforo. Nosso grupo também fez um suco de maracujá com manga, e ele tem 126 calorias no total, com muitas frutas, que maracujá e manga, e vitamina E e C. Meu nome é Francisco e de sobremesa o nosso grupo fez um sorvete de morango com banana. Ele é muito saudável porque é um sorvete e é feito apenas de frutas. Não tem adição de açúcar nem de leite. E tem muitas vitaminas e potássio. Eu achei bem legal de fazer porque é gostoso e legal. Oi, meu nome é Eduardo e vamos apresentar nosso trabalho hoje. A gente fez um quibe caseiro. Ele é muito saudável, pois ele possui alimentos minimamente processados, vários tipos de nutrientes e proteínas que ajudam a deixar nosso corpo em um bom estado físico e faz bem para a saúde. Também fizemos um suco detox, que é composto por beterraba, maçã, gengibre. Para pessoas que adoram dieta, essa é uma boa forma para se alimentar. E a sobremesa fizemos o brownie de abóbora, que é feito de abóbora, cacau e chocolate amargo e não possui açúcar, pois, como o trabalho diz, receitas saudáveis. Então fizemos todos esses alimentos com alimentos saudáveis que não fazem mal para a saúde. Portanto, eles fazem bem para todos e devemos comê-los regularmente para ficarmos saudáveis. As pessoas têm que entender que a alimentação saudável engorda também, né? Porque fala assim, tirou o açúcar, não engorda. 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 Ô, Silvia, eu só queria... O açúcar é que não pode. Silvia, eu só queria sorvete de morango com banana.
Tudo que tem banana eu adoro. Olha, Nossa. Silvia, olha só, e brownie de abóbora. O Alessandra, é o seguinte, vamos combinar? Próxima vez que você for fazer a matéria, né? O objetivo faz sempre essa atividade, não é isso? Sim. Então, você, por favor, você pode me trazer. Olha aqui, simples, suco de goiaba com limão, pão de queijo de mandioquinha e sorvete de banana. Sorvete de banana sozinho e sorvete de morango com banana. Anotou? Pode deixar que depois e não esquece. No intervalo eu passo todas as... E não esquece do quibe caseiro. Uma delícia, eu provei. Muito bem, fechando o tema alimentação saudável, uma outra ação organizada pelo Colégio Objetivo é o programa Conhecendo e Degustando Alimentos Saudáveis. Só que o foco são as crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. É realizada uma programação diversificada para manter as crianças interessadas. A atividade reforça a importância de uma refeição balanceada, rica em nutrientes. A cada mês são apresentados diferentes gêneros alimentícios. Elas degustam frutas, leite, derivados, frutas secas, cereais, grãos, verduras, legumes e raízes. Tudo para estimular a degustação e a experimentação. Olha, muito bom, porque as crianças em grupo, com os coleguinhas de sala, se sentem assim mais motivadas a experimentar hábitos mais saudáveis, não é isso, Alessandra? Isso mesmo. É, porque em casa não come, né? Fala, filha, come aí a abobrinha. Mais não brócoli. Brócoli, não come. Não mas come. com os coleguinhas come, né? Elas não se sentem obrigadas, às vezes, quer dizer, fica uma coisa bem à vontade. Vamos fechar o bloco de notícia falando da Páscoa. Na Semana da Páscoa, os alunos do Colégio Objetivo refletiram sobre o verdadeiro significado da data. Eu amo a Páscoa. Eu amo a Páscoa. Você curte a Páscoa, Eu né, Manu? gosto. E a Páscoa pode ser vivenciada todos os dias aplicando a bondade, o amor, a amizade, a compreensão e a cooperação. Por isso que eu gosto. Olha que valores lindos. É verdade. Não é, Alê? No mês de abril, os alunos participaram de atividades que incentivam a solidariedade, a cooperação, a valorização do outro. As crianças do 2º ano do Objetivo Granja Viana, por exemplo, incentivaram outras turmas a participarem da campanha de doação de brinquedos chamada de Lugar de Brinquedo é Fora da Caixa. Silvia Valu, toda a escola foi mobilizada. Os alunos participaram ativamente. A ideia foi arrecadar brinquedos usados em bom estado. As crianças embrulharam os brinquedos. Os donativos foram entregues à instituição SOS Brasil Melhor. Os alunos fizeram um corredor solidário. Os presentes passaram de mão em mão até chegar ao carro da instituição. Olha lá. Legal, é. Que bacana, né? É despertar esses valores nas crianças desde cedo. Só assim, né? Vivenciando mesmo. Olha lá, o corredor que eles fizeram. Olha o corredor, quer dizer, foi passando de mão em mão. Até chegar no caminhão. Ah, que graça. E Lugar de Brinquedo é Fora da Caixa, né? Interessante esse título, né? Um trabalho muito interessante. Olha, que lindo. Não, imagina, né? Esse é um exemplo que vai ficar para a vida deles, né? Imagina. É, muito, né? Eles que embrulharam, quer dizer, tudo Toda tem que uma vivenciar, preocupação, né? né, Tudo tem que vivenciar. E teve mais coisa? Outras atividades foram Várias realizadas? outras atividades foram realizadas na Semana da Páscoa. Os alunos participaram de oficinas de culinária, de produção de brigadeiros de cenoura. A gente perdeu tudo isso. Como assim? Alessandra, A gente tem que trabalhar, né? não, avisa a gente que a gente Pode vai deixar. junto produzir a matéria. Pois é, Vamos lá. Ah, Brigadeiro de cenoura, vamos lá. Bolo de cenoura. Teve até o patê do coelhinho da Páscoa. Olha lá, elaborado- Silvia, você perdeu também, olha lá. Ele foi elaborado com ingredientes saudáveis. Teve atividade de criação e pintura de desenhos. Eles se divertiram com a gincana da Páscoa. Produziram mensagens, cartazes comemorativos. A professora Paula, do Infantil 3, vai explicar a atividade. Roda VT8. Para comemorar essa data, uma das atividades propostas foi o preparo de uma receita de um patê de legumes. Que por meio dessa receita, nós conseguimos as múltiplas linguagens como estratégia didática. E além de a gente poder compartilhar o carinho do preparo da receita com as crianças. Lógico que além da receita, a gente propôs outras atividades, como o desenho de uma história, um desenho livre referente ao tema de Páscoa. O que isso simboliza para as crianças? Qual é o conhecimento prévio que eles têm
dessa Páscoa. Além de brincadeiras, jogos, histórias, entre outras atividades. Muito bem. É um tempo lindo, né? O tempo da Páscoa, né? Eu fiquei... Qual foi o melhor presente de Páscoa? Que você... Ovo de Páscoa. Mas assim, você gosta do pequenininho? Não, eu gosto de ovo. Às vezes as pessoas falam assim, compra uma barra de chocolate que é muito mais barato. Não, tem que ser o ovo, gente. Não pode A Silvia é tradicional, ela gosta de panetone. Panetone. Não, mas compra... Não, eu quero panetone. Ela gosta de panetone e ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, exatamente. Para mim, não foi nem o ovo de Páscoa, porque eu não como chocolate tanto assim, não. Eu não sou chocolatra, não. Mas foi uma orquídeazinha que eu ganhei uma vez na Páscoa, e essa orquídea, ela floresce todo ano. E ela é pequenininha, assim, e eu ganhei numa Páscoa, eu nunca vou esquecer. Já tem muitos anos. Mas aí tem um outro lado, ver de quem que ganhou a tal da florzinha. Do coelho de Páscoa, que não foi. Mas foi de uma pessoa muito querida, não tenha dúvida. Para você, qual foi o melhor presente de Páscoa? Olha, normalmente Páscoa mesmo, tradicional, é um ovo. Também delícia, né? Bom, então a gente deseja uma boa Páscoa para todo mundo, né, Ale? Isso mesmo. Isso mesmo, boa Páscoa. Obrigada, então, Alessandra, pela sua participação, tá bom? E até a semana que vem. Aí com a volta já do João Guilherme. JG, a semana que vem está aqui de novo. Obrigada, Alessandra. Até a próxima. Até a semana que vem. Tchau. Um instante só, a gente já volta. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. E no nosso programa hoje abordamos a inteligência emocional, a importância de controlar as emoções, ter um certo domínio sobre as emoções para criar um ser humano melhor. E são vários autores, várias vertentes, né? E é um caminho que está sendo ainda construído, não tem nada tão certo, mas hoje a gente fez aqui jogar a luz sobre o assunto, né, Silvia? Então, e a gente queria encerrar o programa citando Daniel Goleman, que é o psicólogo norte-americano, autor do livro sobre inteligência emocional. Vamos lá? Quando eu digo controlar emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. A tarefa fundamental dos líderes é instalar bons sentimentos naqueles que lidera. O caminho para sair da pobreza é a educação. E a educação é uma história sem fim. Obrigada, gente. Obrigada.